Olá, bom dia, cá estamos nós, meus amigos, e começando um ano novo para começar também este curso, de forma a dar seguimento contínuo a um curso que é longo, mas que é de extrema importância para o esclarecimento e orientação de todos vocês. Hoje vamos começar pelo módulo 1. Como vocês sabem, eu já enviei a estrutura de todo o curso para todos vocês. Se houver alguma dúvida, por favor, enviem. Estejam à vontade, através do Fórum de Entendimento Espírita no Facebook, ou mesmo no Espiritismo em Debate, ou Debates de Espiritismo, no mesmo Facebook, onde podem colocar as vossas questões e onde o curso está a ser seguido também, e onde vocês poderão ter toda a orientação que vocês quiserem colocar. Hoje vamos falar do módulo 1, e no módulo 1 nós temos os itens da introdução do 1 e o 2. Isto relacionados com a página 13 a 16. Ora então, ao falarmos na introdução da doutrina espírita, temos que ter uma relação com os termos novos que nós temos para designarem coisas novas. São precisos termos novos e, portanto, é preciso também que se entenda a linguagem espiritual e a linguagem que é também utilizada na parte do espiritismo, para que as pessoas não entrem em confusão nem em conflito com os determinados sentidos das palavras e as possam perceber. Então, vamos começar pela questão do espiritualismo. O que é o espiritualismo e o oposto do espiritualismo. Ou seja, o espiritualismo, é o oposto do materialismo. Que quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que matéria é espiritualista. Portanto, aquelas pessoas que acreditam que existe algo mais do que a própria matéria que nos envolve são espiritualistas. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo invisível. Isto quer dizer que nós podemos ser espiritualistas, mas não acreditar nas comunicações com o mundo visível. Depois temos uma outra questão também, que é a questão do princípio e adeptos do espiritismo. Há muita gente que confunde a forma de chamar, ou no fundo se entendermos, de nomear os seus adeptos do espiritismo, ou seja, aquelas pessoas que se relacionam com a doutrina espírita. E então a resposta que nos é dada é esta: a doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Ou seja, os adeptos serão espíritas, ou, se quiserem, espiritistas. Não haja confusões, espiritistas ou espíritas, porque acreditam na comunicação e relação entre este mundo e o outro, com espíritos ou seres do mundo invisível também. Outra situação muito importante é a relação do entendimento de alma. Então, o que é alma? Chamamos alma ao ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Ou seja, quando nós desencarnamos, ou seja, ou morremos numa visão física, nós deixamos o corpo para a relação biológica com os seres vivos e o espírito sobrevive a essa situação. O princípio vital e fluido vital, o que é na realidade também? O princípio vital é o princípio da vida material e orgânica, sem ele ninguém existia. Princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Pois que se pode haver vida com a exclusão da faculdade de pensar, o princípio vital é uma propriedade da matéria,
um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Isto quer dizer o quê? Que há determinada densidade na matéria que leva a com que nós estejamos mais evoluídos ou menos evoluídos. O princípio vital portanto, é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias, ou então em várias densidades. Ele reside em um fluido especial, universalmente espalhado, e pelo qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os seres inertes absorvem a própria luz. Portanto, esse seria então, ou é então, o fluido vital, ao qual também se pode dar o nome de fluido magnético, fluido nervoso e por aí fora. Os seres orgânicos têm em si uma forma íntima que determina o fenómeno de vida enquanto essa forma existe. Que a vida material é comum a todos os seres orgânicos e independe da inteligência e do pensamento. Eu explico. Existem 4 reinos, desde o reino mineral, as plantas, os animais e os hominais, e a relação de inteligência não é igual em no seu consenso. Portanto, isto quer dizer que a inteligência e o pensamento são faculdades próprias de certas espécies orgânicas e que entre as espécies orgânicas dotadas de inteligência e de pensamento há uma dotada também de um senso moral especial que lhe dá incontestável superioridade sobre todas as outras e que é a espécie humana ou hominal. Ou seja, os animais não têm capacidade de inteligência, de livre-arbítrio, não sabem decidir se vou para a direita, se vou para a esquerda, não sabem decidir ao falar, não sabem responder, não pensam e, portanto, e não têm moral. As plantas também não, os minerais também não. Então, quer isto dizer que o ser hominal é o que está com mais capacidade inerente a essa função da espécie que existe. Então, a inteligência é dotada e o senso moral são apenas dotação dos seres humanos. A alma vital seria comum a todos os seres orgânicos. Portanto, plantas, animais e homens. Isto quer dizer que os minerais não a têm sequer. No entanto, a alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens. E a alma espírita somente ao homem. Quer isto dizer que as plantas, animais e homens têm alma. Mas é uma alma que difere neste aspecto, na parte intelectual e na parte espiritual. Digamos que o ser hominal tem todas essas partes, a intelectual e a parte moral, e os animais só têm a parte instintiva, que os relaciona com o mundo dos hominais, mas que não passam disto. E o homem tem toda uma relação com a moral, com a parte intelectual da sua existência. Daí ter também maior responsabilidade nos seus atos e na sua estrutura de vivência em relação ao mundo em que está inserido. O tema de hoje da introdução está feito. Em cada tema que vamos fazer, teremos sempre questões para estudo e que vos deixo a vosso parecer e que serão respondidas depois numa conclusão que faremos do mesmo módulo, de forma a que vocês possam entender as questões que são colocadas para este estudo, o que significa a afirmativa de Kardec, que diz: para as coisas novas necessitam-se palavras novas. Depois, na segunda questão, há a diferença entre o espiritualismo e o espiritismo. Terceira questão, o que é espiritismo? O que é que o espiritismo considera como alma? E a quarta questão,
qual o seu entendimento para os conceitos princípio vital e fluido vital acima citado por Kardec. Eu gostava que vocês nos dessem essas respostas, seria importante e interessante.